Como é que é? Como é que é, rapazolas? Meus lindos, meus lindos, meus lindos, meus lindos. Espera aí que já estou aqui a ver a geneira. Já estou aí a ver a usar pontos e os pontos hoje têm que sair daqui. Vocês começam a brincar no meio das conversas. PNPG, Iris Vieira, Joãozinho. Deixem-me só desligar aqui. Eu já sei como é que vocês são. Ok. Está tudo desligado. Meus lindos, voltamos então para esta terceira temporada das Los Santos Talks. Como vocês sabem, este é um dos meus bebés, vai fazer agora um ano. Nós começámos com um formato um bocadinho diferente, em que entrevistávamos vários roleplayers no mesmo dia. Já beba a tua, Iris. Entrevistávamos vários roleplayers no mesmo dia. Foi uma comemoração de eu ter chegado na altura, se bem me recordo, aos 1000 seguidores. Opa, mas a coisa correu tão bem que em vez de fazer um programa inteiro com 7 ou 8 roleplayers, achámos que isto tinha potencial para avançar com um programa para cada um, e foi assim já que funcionou a segunda temporada, e esta terceira temporada não vai ser diferente. Terceira temporada vai ter algumas particularidades que vão ser, vamos começar a repetir convidados, porque vai fazer também um ano do 3.0, e então a malta que já veio, muita criou personagens novas, outra passou as personagens, mas as personagens estão diferentes, já têm uma história diferente, ou seja, já temos um ano de histórias criadas para poder avançar e ter aqui uma nova conversa. Portanto, a malta que veio, como o Goten, o Peralta, a Beat, o Jay, o Move, toda a gente vai ser convidada novamente. Vamos ver, podem aceitar, podem não aceitar, mas a partir desta terceira temporada vai ter essa particularidade que é, vamos começar a repetir alguns convidados e, claro, vamos continuar a trazer convidados novos. A convidada de hoje é uma pedra no meu sapato. É uma pedra no meu sapato, porque nós já estamos para trazer, a malta que vem cá ao canal sabe que nós já estou para convidar a SICA há muito tempo. Porque é uma das roleplayers que eu mais admiro e que mais gosto de ver jogar. Opa, mas por alguma razão o nosso roleplay acabou por nunca seguir o mesmo caminho e nunca se cruzar muito, e eu sempre tive algum receio de não conseguir fazer uma conversa ou criar um programa suficientemente interessante para a trazer. Passado este tempo, com as personagens todas que ela já criou, com a Juliana, com a Rocky e agora com a Vi, que vamos tentar explorar um bocadinho isso, achei que já era possível, e então nada melhor do que a trazer logo no início, que assim ela vem estrear esta terceira temporada. E acho que não podia ser de melhor maneira. Sem mais demoras, ela está aqui na sala de espera há um bocadinho, eu vou puxá-la para aqui, deixa-me testar. Ora bem, Espera lá, não. O que é que se está a passar aqui? Certíssimo. Agora sim. Alô. Sou Dona Bárbara, seja muito bem-vinda, como se não tivesse estado a falar contigo há uns minutinhos atrás. Sim. Em primeiro lugar, muito obrigado por teres aceito o convite. Já esta história que eu tive aqui a contar um bocadinho de estar para te convidar há muito tempo, tu já sabes, já tinha contado a ti, e acho que se proporcionou agora e que foi uma bela forma de começar esta terceira temporada contigo, porque temos aqui muita coisa para conversar. Certo? É isso. Não estou à espera que tu só me digas sim, não, talvez. Por favor. Eu tenho pena que os nossos RPs não se tenham cruzado, mas pronto, também não podemos. Eu acho que também é bom assim, não é? Cada coisa a seu tempo. Exatamente, quem sabe. Então vamos começar isto para dar aqui aquele pontapé de saída, que como começam todos os Los Santos Talks, que é pela situação que eu te expliquei há bocadinho do BI do roleplayer. Vamos conhecer um bocadinho da Bárbara, e não da Rocky nem da Juliana, e começamos aqui com um pontapé de saída. Tu dizes falas um pouquinho sobre ti, sobre o teu nome, de onde é que tu és, a tua idade, o que é que tu fazes fora de stream e de roleplay, e depois mandamos o grande pontapé de saída, que é qual foi o teu primeiro contacto com o roleplay.
Força! Pronto, meu nome é Bárbara, eu sou transmontana. Eu nasci em Bragança, mas vivi quase a minha vida toda em Mirandela, Torre da Chama. E fora do roleplay, o que é que eu faço? Neste momento estou a trabalhar numa perfumaria, da Perfumes e Companhia, e estou com 30 anos, vou fazer 31 agora em outubro. Boa. Basicamente. Mas de 91? Sim, sou de 91. Ok. Achava que eras mais nova. Não sei porquê, tinha a ideia que tu eras mais novinha. Dizem-me isso, a não ser aquelas pessoas que gostam de trollar e dizer que eu já pareço ter 40. Normalmente dão-me sempre um bocadinho menos, eu fico contente, né? Assim, Claro. assim se mantenha. É bom, pá, não sabia que tu eras da minha geração. Eu tenho 32, eu sou de 90, tu estás aqui encostadinho. Não sabia mesmo. E então agora, O meu primeiro contacto, não é? contacto com o roleplay. Eu tinha 24, 25. Já fazes há muitos anos. Sim, 24, 25, estava na faculdade. E começou por curiosidade do GTA, do 5M, do que era. Vi algumas streams estrangeiras, até que depois comecei-me a fixar na Danisca, que acho que o VR não tinha iniciado há muito tempo. E a Nisca era a pessoa que eu via mais, depois o X e mais tarde o Buo. Mas eu andava nos públicos e o meu primeiro contacto é mesmo por mim, por descoberta de jogos. Eu andava no CS, depois saí do CS, comecei-me eu jogava CS desde os 14. Boa. Foi sempre o meu main jogo, mas depois, como eu sempre gostei de representação, fiz teatro, também gosto muito de ler. Não sei, eu senti que aquilo casava comigo e casou, pronto, e gostei imenso e até hoje gosto. Pá, várias coisinhas aqui. A Nisca era a que fazia de Doutora Karina, certo? Ela tinha uma personagem na altura que era a Adelaide, Ok. que era uma velhota, super engraçada, uma tipo peixeira. Sim, muito interessante. E na altura o VR não tinha muita gente. Certo, então tu também começaste a acompanhar o X. Então estamos a falar mesmo dos inícios, nessa altura. Sim. Tu tens noção de mais ou menos quantos anos é que já tens no VR? Eu tive 2 saídas do VR. 2 saídas. Uma mais duradoura que outra, mas tive 2 saídas. Mas penso que eu quando entro 4 meses antes do Firmino morrer, que o Firmino morre em dezembro, se não me engano, que eu era muito fã de Firmino. Eu entro 4 meses antes, em setembro, eu acho que 2019. Não querendo mentir. Sim, 2019, por aí, acho eu. Certo, então começamos aqui logo por várias coisas. A primeira, então o teu primeiro contacto com o roleplay é logo com GTA. Não andaste naqueles outros roleplays de... Não, porque... Andei nos públicos. Não, porque havia... Imagina, a primeira vez que eu vi roleplay, por exemplo, foi uma cena... Foi com World of Warcraft, o WoW. Sempre em canais estrangeiros, lá está. Cá em Portugal eu costumo sempre chorar um bocadinho que nunca pegou. Já tivemos malta que começou noutras GTAs versões anteriores, e era isso que eu estava a tentar perceber, se tu foi logo com GTA. Foi logo. Ok, e então começaste por servidores públicos, aquele caminho que quase toda a gente vai fazendo. Tu recordas-te da tua primeira personagem? É a minha Adelaide, é uma transmontana. Ok. Tinhas o background todo? Tinha o background todo, fiz-a muito a pensar nos homens da minha terra, em algumas mulheres, mas mais no jeito javardo dos homens. Certo. Javardo não é no mau sentido, pelo menos para mim não é. É mais naquele calão que a gente está habituado no dizer tudo. E então é uma personagem que, além de nostalgia, me traz-me as minhas raízes, sabes? E para mim foi sempre muito fácil fazê-la. Pronto. E é a minha Adelaide. E tu conseguias fazer, imagina, eu estou a imaginar uma personagem dessas e a casá-la com um servidor público. Tu conseguias fazer uma personagem dessas num servidor público? A malta não começava a abacalhar muito e a puxar muito por ti? Não, por incrível que pareça. Sério? Não. Juro-te. Eu não sei se tive também alguma sorte. Eu costumo dizer que até hoje tenho tido muita sorte com os colegas que tenho cruzado. Claro que há aquelas coisas nos públicos, que há personagens que
E há pessoas que não fazem o género do roleplay que tu queres, mas no público eu descartava um bocado, ou então tentava ensinar. Foi um bocado. Tu vê Aquela lá, abordagem pedagógica. Sim, porque é de uma agricultora, eu acabei por fazer uma líder de um grupo de Yakuza. E tu não tens noção, nós fizemos a pesquisa. Eu fiz com que toda a gente conseguisse pesquisar quais eram os rituais de iniciação, o que é que eram os Yakuza, quantas famílias existiam, como é que se dividiam por cores ou por... Então foi tudo um TPC muito giro, porque foi feito dentro do jogo. E eu acho que os miúdos ficaram, sabes, não sei, eu acho que gostaram de participar nisso. Eu por acaso tive sorte. Não tive essa abordagem de me tratarem mal, já aconteceu algumas vezes, sim, mas não é uma coisa que eu fico a matutar muito naquilo, eu simplesmente largo e pronto. Eu estou a pensar a volta que uma transmontana tem que dar para ser uma líder da Yakuza, e tu deves ter tido aí, para além do TPC, tu tens noção mais ou menos de quanto tempo é que levou esse caminho todo, desde o ponto A até ao ponto B? Isso deve ter sido uma coisa... Foi, eu tive nesse servidor cerca quase de 1 ano, mais ou menos. E atenção que era RP que eu entrava todos os dias, na mesma. Fogo. Opa, incrível, incrível. Entretanto, se nos quiseres contar como é que acabou essa Adelaide, como é que agora nós não devemos a jogar com a Adelaide? Foi um processo natural? Foi a história que levou até lá? Como é que aconteceu isso? Então é assim, eu na altura da Adelaide eu jogava com o BM, que é o Bilhas, que está no servidor, com a Scary e com a Diana, que se calhar ela já não está cá, não sei se conheceste. Não sei, não. Mas pronto, o BM ia... Sim. E então o que acabou foi, o BM tinha o grupo dos motares, os Yakuza davam-se com os motares, e como é que acaba a história da Adelaide é ir em busca do meio-irmão, que ambos... Porque é assim, a Adelaide tinha um irmão que era autista, que era o Adão, que era uma personagem mesmo nesse servidor que fazia de autista. Super interessante. E havia outro irmão, que depois nós fizemos para isso acontecer, não é? Que era o Dominique. O Dominique Toretto, que era filho apenas da mãe deles. E então que era o BM. Que era o BM. Então ela embarca numa aventura, basicamente acaba assim, não há CKs, não há nada disso. Acabou ela a querer encontrar o carrasco, né, do irmão, que era o carrasco da mãe, a querer encontrá-lo. E depois entra no VR para querer encontrar o irmão. Opa, ok, estamos a entrar aqui por um caminho que normalmente me fascina e que me leva a ligação. Certo, leva-me a fazer aqui muitas perguntas. Eu estou a ver que a tua personagem, que as tuas personagens têm um processo de criação, e eu normalmente costumo abordar sempre isto um bocado com os jogadores. Esse processo do caso da Adelaide, mas normalmente a tua maneira de trabalhar, isso tu crias o ponto de partida e depois a história que vai acontecendo tu vais criando em cima? Ou tu, por exemplo, essa história e essa parte toda, tu já tinhas pelo menos algumas bases desde o início que tu querias guiar a tua personagem para ali? Como é que funciona um bocadinho o teu processo, para tentarmos perceber? Tinha desde o início uma base, que era a mãe que fez dela e do irmão, porque ele era um autista. Mas isto é complicado, porque depois casou no servidor. Eu já não me lembro muito bem como é que nasce o Adão, mas eu acho que ele inicialmente não existe. Mas como eu vou falando da história, provavelmente ele que pegou na personagem e casou logo, percebes? Também não foi uma coisa premeditada, mas casou, porque eu inicialmente nem tinha a questão de ter um irmão autista pela lógica de o dizer que era autista. Simplesmente ele disse que tinha um problema e toda a gente via que tinha um problema, e então aconteceu ser o irmão autista. A mãe era pronto, como ela diz, era uma pessoa bastante fria e interessada no dinheiro, daquele género de mulheres que se cola aos magnatas, visita os locais onde as pessoas ricas e de posses frequentam, até que encontra o marido, o pai da Adelaide e o pai do Adão. Basicamente ficou-lhes com a riqueza toda, e o pai vai para uma quinta trabalhar, e é aí que ele trabalha com os filhos, que é a Adelaide e o Adão,
E depois há uma fase psicológica que é o porquê da Adelaide não gostar da mãe. E então eu tinha que criar aqui uma ligação psicológica, porque uma coisa é ao pai, aquilo que faz ao pai, outra coisa é aquilo que faz a Adelaide ter a reação às mulheres e à justiça, que ela, mesmo que fosse líder de alguma coisa, ela queria ter uma justiça. E então o que acontece é que não foi propriamente a Adelaide, mas então o que eu criei na minha cabeça é que em momentos para visitar os filhos, ela fazia do Adão, que era autista, escravo e batia-lhe, e ela tentava ajudar o Adão e levava por tabela, e depois largava-os e ia passear em iates e etc, enquanto eles ficavam na quinta com o pai. E então eu tinha que criar aqui uma ligação de... psicologicamente para mim, ou interpretá-la, fazesse algum sentido em determinadas situações que eu sei que provavelmente iriam acontecer mais tarde ou mais cedo, porque é um jogo, vai tudo acabar por ter caminhos desses, e seria mais fácil improvisar e pensar na backstory que eu tinha, não só da história dela, mas da história do irmão, da história, tudo que a afeta. Tu tens isso tudo escrito ou tu montaste a história montei, de cabeça? Depois vivo. Man, isso é incrível, porque tu tens aí tantos detalhezinhos e a coisa tão minuciosa. Uou, é o que eu tenho para dizer, é isso. Entretanto, sai a Adelaide e é aí já que aparece a Juliana, ou ainda houve aí alguma coisa no meio? Eu entrei no VR com a Adelaide. Só que tudo aquilo, por mais estranho que pareça, tudo aquilo de bom e de super animado e super cheio de situações no público não estava a acontecer no VR. Eu quando entro, eu senti um VR, que é aquilo que às vezes com os novos entram e eu também consigo percebê-los. Eu sentia tipo muito grupo e eu estava muito perdida, eu não conseguia encaixar-me em nada. Foi muito difícil, sabes, pegar na Adelaide com aquelas pessoas e com o nível de roleplay que já estava a ser desenvolvido. Não estou a dizer que é culpa deles, estou a dizer que eu não consegui encaixar-me com a Adelaide nas personagens que existia. Eu fazia roleplay com NPCs, eu não tinha... Hoje em dia temos tratores, temos possibilidade de comprar as quintas e assim. Na altura não tinha nada e as personagens, pronto, não casaram muito com a minha, a não ser o Pino e o Helmut e a Gina, que são 3 personagens que me dão um ânimo para a minha Adelaide ganhar força. Quando passa civil, queria a Juliana. Opa, é que eu estou a encontrar, antes de passarmos para a Juliana, já temos aqui algumas perguntas da malta e eu também estou a encontrar aqui algum paralelismo, porque a Adelaide tinha que idade? 25. Ok. Mas não parecia, porque eu falo a transmontano, não é? E então, como eu lhe meti ao sotaque transmontano, mas um bocadinho mais diferente, as pessoas achavam que eu tinha 40 anos. 40. E tu, se fores ver uma pessoa, sei lá, jovem que fala transmontano, parece sempre mais velha. Parece logo. Sempre. É isso, e ele trazer uma boina e uma camisa, já sabemos que... Aquele preconceito. Pastor, tu vais achar que é pastor. Pronto, estavas a falar do Pino e a malta já está aqui, pelos vistos temos malta que se lembra dessa altura. Sim. A Adelaide às turras com o Pino em fórum. Verdade. Opa, ele não me deixava. E é uma pena porque parece uma personagem interessante. Infelizmente acontece isso muitas vezes, que é a personagem não casar com o sítio onde tu acabas por cair. Eu tive essa dificuldade agora também no 3.0 por causa de uma personagem mais velha. Por acaso eu estava a interpretar como se a tua Adelaide fosse mais velha também, então o argumento que eu ia usar a seguir já não é muito válido, porque até agora eu tive essa queixa dos convidados todos que fazem personagens mais velhas. Não sei se a situação de ser transmontana poderá ter ligado aí o mesmo trigger, mas eu tive esse problema. A Lara, que faz de piu-piu, teve o mesmo problema. Já tivemos aqui 3 ou 4 convidados que fazem personagens mais velhas e normalmente isso é uma coisa que costuma acontecer. Tu consegues encontrar alguma razão para ter acontecido? Ou era só pelo facto de já haver os grupos formados? Tens alguma teoria que formaste na tua cabeça ou simplesmente não funcionou? Eu acho que é mesmo por isso, dos grupos estarem... Pronto, já estar as coisas a decorrer. Muito sinceramente acho que é por isso.
não sei, eu lembro-me de com a Adelaide estar na garagem, né? Onde é que eu ia estar, e aparecer-me o Papiro, a primeira vez. Do Jay. O Papiro, sim. E eu sinto, sabes que quando tu sentes que ele também está na mesma posição que tu, ele tinha uma moto cheia de espelhos, né? Que é aquele que diz, e então ele dizia que andava ao Pokémon, que na altura era a febre do Pokémon. Ok, consigo E imaginar. Só aquele bocado foi super interessante e compensou o facto de eu estar ali e eu tentava falar com pessoas e as pessoas diziam: não, eu agora tenho que fazer uma coisa. E iam, estás a ver? Eu acho que era muito isso. Ok, Eu acho que já estava. Foi na altura do 2.0 que também já havia muita coisa a acontecer, muito já RP formado. Depois já há sempre aquela questão que as pessoas desconfiam sempre do que é novo. ok. Eu acho que há sempre uma Entrar desconfiança sempre em qualquer inicial. coisa que já está em andamento é sempre mais chato, não é? E é Sim. sempre difícil. E agora estavas a falar do Jay e, por exemplo, eu estava-te a falar da situação da malta mais velha, mas o Jay com o Basílio e o Goten com o Renato, a personagem que ele tinha que fazia de mudo, não sei se está recordada no fim do 2.0, eles os dois queixaram-se exatamente a mesma coisa. Parece que quando há assim uma personagem que foge um bocado do padrão, se é que Exato. existe um padrão, mas assim alguém que tem uma coisa mesmo um pouquinho mais estranha, parece que isso acontece. Mas pronto, felizmente acabou por correr bem. Temos aqui também malta a perguntar, antes de chegares ao VR, já nos disseste, sem querer precisar muito bem para não enganar a malta, que foi 2019, este percurso pelos públicos, por onde é que tu passaste? Ai meu Deus, como é que ele se chama? Revolution? Acho eu que se Ok, chamava assim. és a Eu não sei se primeira. eles ainda existem, ok? Future RP. Eu não sei, eu sei que falta um nome, mas eu acho que é Future RP e já não me lembro do outro. Ok, Mas foram não, três. olha, és a primeira que tem um percurso desses. A malta aqui, pelo menos, há dois que acabam sempre por passar, que é pelo Portugália ou pelo Atlântico. Não, nunca fui. És a primeira que dá aqui esse salto. Não, nunca. Fora isto, temos a SIC Streamer. Como é que tu dás este salto de começar a fazer RP para streamer, ou já quando jogavas CS já fazias? Qual é que foi aqui a ordem de acontecimentos? Faço stream desde 2012, mas pouco. 10 anos? Eu não. Mas era CS. Depois, nunca foi uma coisa contínua, sabes? Nunca foi uma coisa muito. Como é que eu ia dizer? Todos os dias ou assim. E no RP fazia desde os públicos com a Adelaide. Tanto mais que eu ficava super feliz quando tinha, por exemplo, quando me diziam assim: olha, sabes quem é que está a vir a tua stream? E era pessoal do VR. Ficava super contente, não tens noção. Pronto, é aquele golzinho que nós temos, não é? Quando nós estamos a tentar chegar lá e vemos que a malta está a reconhecer ou a dar esse valor. Tinha pai 10 pessoas, mas uma ou assim era do VR e eu, ai cara. Isto é ele. Exatamente. Entretanto, então entras no VR, tens a história da Adelaide, chegas a Civil, crias a Juliana. Sim, e vamos aproveitar. E aí eu começo a fazer mais streams. Ok, as outras era uma cena mais esporádica, é isso? Quando estavas com o CS, chegaste a jogar a nível competitivo? Era só para te entreteres? Não podemos dizer que é competitivo. Sim. Ok. Joguei em equipas. Olha, temos aqui uma mensagenzinha do ou da, mas acredito que pelo nome seja do Tringalha. Esta mulher tem uma cabeça, não é ao calhas, que é a melhor roleplayer do VR. Opa. Não consigo escrever, não consigo confirmar a conta. Tem tudo para ser um ótimo podcast. Beijinhos e abraços. Tringalha, muito obrigado pelo teu euro. Já estou a ganhar dinheiro à tua custa, estás a ver? Tringalha, muito obrigado. Dos bons, o Tringalha é dos bons. Opa, super simpático. Mas isto que ele está a dizer é um bocado unânime. Tu és uma das roleplayers que a malta mais vê e mais gosta do VR, e por isso é que é uma responsabilidade ter-te aqui. E por isso é que tu demoraste tanto tempo a vir cá também, porque fico nervoso a falar contigo. Primeiro, fiquei nervoso a primeira vez que fiz roleplay contigo. A primeira vez que eu me cruzei contigo ainda foi no 2.0. Foi num dos teus regressos depois de uma paragem, e acho que é uma das razões para nós não nos termos cruzado tantas vezes. Foi que eu entrei numa altura que tu estavas parada, ou pelo menos não estavas no VR. Sim. E a primeira vez que eu me cruzo contigo foi numa festa, em casa.
Pois é, eu ouvi-te a falar sobre isso. Não era uma que depois aparece um gajo mascarado? Exatamente, que era o Elder. Foi nessa festa Era em o casa da rapariga que fazia de Madjé. Eu não me lembro da Sim. personagem dela, toda a gente lhe chamava Madjé. Que era a Kika One, que era do Forum Drive. Que tu estava o Aurélio, estava a Beat, estava eu, estava uma data de pessoas e depois apareceu um gajo mascarado. Foi a primeira vez que eu me cruzei contigo. E o impacto que eu tive, porque tu estavas parada de streams e eu não te acompanhava e comecei-te a acompanhar mais nessa altura, foi a Sim. cena da tua voz, que é a cena que toda a gente fala, da tua voz. Tu tens noção disso, certo? Tens noção que és muito caracterizada pela tua voz. Sim, Ah, tenho. e isso é trabalhado? É a tua voz natural? Fala-me um bocadinho sobre isso. Eu vou-te explicar. Eu tive uma fase, né? Uma pessoa evolui. Ok. No CS eu era muito. Não era bem esganiçada, mas era histérica. Eu ainda consigo ser histérica quando me passo, mas o CS ficou para trás. Então o CS já não me tira o interior. E depois também tem a ver com questões minhas, pessoais. Fiquei um bocado mais calma, fiquei diferente. Então acho que é um bocado isso, porque esta é a minha maneira de falar normal. Só que há dias em que eu estou mais fofinha e apetece-me falar mais docinha, depois há outros dias, não sei. Pá, Mas a isso da Juliana faço ainda mais lenta do que a minha. E o que eu tenho tendência a fazer é tipo o micro, aproximá-lo e fazer assim. quase a SMR, pá. É, mas porque capta. Pois tem um trabalho, não é? Por trás. Opa. Mas capta a atenção. O facto de ser lento faz com que a pessoa quase adormeça, mas ao mesmo tempo está atenta a ser. Casa bem com a personagem, então faço mais arrastado por causa disso. Pá, é que teve mesmo um impacto assim. Tu falas e efetivamente chamas a atenção, não só pela voz, mas agora que falas disso da velocidade. Ok, eu consigo perceber o que tu estás a querer dizer e é verdade, porque ninguém está bem à espera da voz, ou seja, eu antes de te conhecer, a voz e a pessoa parece que não são da mesma, não bate certo. Yeah. A tua voz é grave, é mais calma e a tua imagem aparenta mais de menina, de mais nova, lá está, agora já percebi, e está aí um trabalho por trás. Opa, e parabéns por isso, porque acho que é um trabalho engraçado e acho que é uma das coisas que te caracteriza e que te diferencia dos restantes. E acho que é uma característica espetacular para tu teres uma personagem, porque normalmente a malta associa sempre uma personagem e uma voz. Só que depois tu acabas por ter tanta gente a jogar e tantas vozes tão parecidas, e isso há muito pouca gente. Normalmente ou metem um defeito na fala ou um tique de fala. Sim. A voz em si não é muito comum tu teres isso. Tu consegues distinguir a voz da Juliana da voz da Rocky? Uma é mais calma e mais próxima e a outra. Explica-me as diferenças. Consigo, mas imagina, a voz da Rocky, o sotaque que eu lhe coloco, eu tive que ver algumas streams de alguns colegas que fazem, por exemplo, a RP de Forum Drive, para lhes tentar tirar algum, mas eu não consigo a 100%. O que é uma pena, porque eu gostava de fazer uma personagem mulher que fosse mesmo Forum Drive, tipo Cabo Verde e assim, mas eu não consigo. Já tentei, já treinei em casa sozinha. Não consigo. A tua Rocky metia umas palabritas lá pelo meio e tentava. Sim, que é, pronto, coisas que eu ouvi de outras pessoas, atenção. Eu acho que a Rocky foge mais para a Adelaide. Eu na Rocky, de vez em quando, engano-me e vem-me o sotaque transmontano. Na Juliana, só quando eu decido javardar com a Juliana, deixar de ter o registro sério, passar para a brincadeira, às vezes vou até à Adelaide também. Mas não consigo, eu pelo menos não, como é que eu te tenho a dizer? Consigo distinguir porque sou eu que as faço. És tu que fazes, claro. Faço uma e outra. Achas que tem mais a ver com os termos que tu usas e o sotaque do que propriamente com o tom? No início, para não me enganar, eu tinha que começar uma frase com tché. Se eu não começasse com tché, imagina, o meu cérebro parava e eu assim, como é que se começa isto com sotaque? Eu parava, juro, acontecia-me. Pronto, é uma muleta que tu arranjaste e funcionou bem. Até me habituar, Está aqui o Tota Verde, está aqui a dizer: metam-lhe uma Miss Fortune nas mãos e vão ver a mulher a esganiçar. Mesmo, League of Legends é uma coisa que também me tira fora de mim. Normalmente é os nervos, não é? A pressão normalmente costuma puxar por nós.
tenho aqui um ponto para falar contigo relacionado com isto que nos estavas a contar da Juliana e isso, que é a tua ligação ao ex. Eu sempre vi as tuas personagens, principalmente a Juliana, sempre teve uma história com o Edgar ou isso. Tu consegues nos contar um pouquinho de como é que isso surgiu? No 2.0? Sim, agora? e depois No 2.0. são duas questões diferentes, mas podemos falar do 2.0 primeiro, sim. No 2.0 eu acho que tem um bocado a ver com a Nayara. Eu acho que iniciou-se com a Nayara. Já não me lembro ao certo, mas já Ok, foi muita então podes coisa. falar do 3.0 se estiver mais fresco. Ok. Do 3.0, ela queria trabalhar num sítio como a Vanilla, né? Bailarina, e eu teria que ir lá. E ele depois acaba por me convidar, eu acho. Eu já não me lembro como é que foi ao certo. Ai, já sei! Foi a Rocky. Eu acho que há uma ligação de Rocky, que a Rocky conheceu alguém para ir lá trabalhar. Pronto, aquela conversa assim que a Rocky fez com ele. E depois é isso, trocam os números e acho que é isso. Sou sincera, não me lembro muito bem como é que iniciou. Falha grave. Então fui eu que meti aqui. Fui eu que meti aqui esta, porque eu não sei porquê. Eu associo muito ao ex. Sério? E pronto, pode ser falha minha, nada de mal em relação a isso. E ao Vanilla também era. Tu disseste que a personagem queria dançar e queria trabalhar num sítio como o Vanilla. O que é que isso tem a ver com a história da Juliana? Porquê? Porquê é que ela queria dançar? Então é assim. Vou começar então a explicar-te a história da Juliana. A Juliana é de Los Santos, é filha de. Eu queria retratar, imagina, uma menina de família de status médio. Está-me a falhar. Acho que dá para perceber, sim. Não está. Imagina, pessoas que ganham, que estão a médio na vida, pronto. Que não são ricas, mas também não são pobres. Ok. Pronto, eu acho que isso tem. Mas pronto, tudo bem. E o pai é engenheiro na Human Labs e a mãe é decoradora de interiores. Esta é a história tanto no classe média, exatamente, obrigada. A história no 2.0 como no 3.0. Só que o que acontece é que a Juliana é aquela menina estudiosa, que gosta de estudar, mas ao mesmo tempo é a super... Pronto, aquela que é a mais bonita da escola, a mais vistosa, começou a revelar-se muito cedo para aquilo que é a idade dela, e tudo aquilo que ela vivia de mal com a mãe em casa, e isto tem uma razão, ela depois ia para a rua e queria chamar a atenção, e então ia para as casas dançar com uma amiga. Entretanto, a Juliana, os pais separam-se e a Juliana é violada pelo padrasto, que não é padrasto, que é professor dela, não é padrasto de ligação logo, porque eles não se casaram, o padrasto e a mãe, mas é violada, e a mãe, como já aconteceu muito e eu também quis retratar isso, a mãe, em vez de ficar do lado da filha, ainda a baixa e diz, exatamente, e diz que ela é que é a Galdéria, como ela sempre foi muito vistosa e como... Então ela ainda vai um ano para a faculdade em Portugal de Medicina, ela ainda inicia os estudos, mas depois acaba por desistir e quer mesmo... ou seja, é uma capa e ao mesmo tempo uma revolta que ela tem. O que ela quer fazer é mais nenhum homem a controla, então o que ela faz é vestir a capa e ela quer estar sempre no controlo. Ela conseguiu perceber que se intimidasse os homens primeiro, se provocasse primeiro, se dissesse as piadas machistas e etc, ao contrário, no reverso, os homens por norma vão para trás. E se quiserem vir muito para a frente, ela dá sempre a volta. Pois, eu sei que eu tive um bocado apertado contigo. Ela nunca avança. Eu com o padre tive um bocado apertado contigo lá no Vanilla. que tu. Opa, e o padre depois tenta sempre meter o travão, mas foi complicado. Mas ela faz isso de propósito. Sim. E tu tiveste esta personagem, falaste disso, de a Juliana do 2.0 e do 3.0. Tu, quando passas para o 3.0, passas com a Rocky e deixas a Juliana. E eu queria te perguntar as grandes diferenças. Qual é a diferença da nossa Juliana do 2.0 para a nossa Juliana do 3.0? Ou é exatamente a mesma personagem? Não é. Estou cansada. É a diferença. Eu vou-te explicar porquê. Ok. O roleplay, eu sou muito pé assentes com isto. Eu, para fazer roleplay, eu preciso dos meus colegas. Porque às vezes dizem assim, tu és tão boa roleplayer. Sou, porque eu tenho contracenas boas.
porque eu tenho gente boa à minha volta. Às vezes, a maneira como falamos, como dialogamos, como estabelecemos ligações, isso diz muito. E eu no 2.0, Bruno, eu tinha um vanilla. Era tudo super diferente. Eu tinha rapazes a fazer de raparigas, mas sem qualquer tipo de problema. Um era provocador e javardão, pronto, era mesmo aquela tua amiga que diz assim: vou comer aquele e vai, e pronto, e vai. A Nicole, que era o under, fazia aquela amiga que ninguém quer ter, porque fala sempre na hora errada, diz sempre aquilo que é errado, deixa toda a gente no buraco mesmo. E depois não há ninguém para salvar. E depois ela ainda, se for preciso, ainda nos sapateia, que é mesmo assim. E era tudo tão diferente e ao mesmo tempo fluía tão bem, natural, que nós começávamos no Vanilla, mas nunca havia roleplay só no Vanilla, sabes? Nós começávamos no Vanilla e íamos para outra ponta da cidade fazer outro tipo de roleplay, depois já nos separávamos, depois já nos juntávamos, depois cada uma tinha a sua história individual que acabava por afetar todas. E então eu acho que fiz de tudo na Juliana no 2.0, de tudo, desde traição, a inimizade, a amizade, a revolta, a ação, tudo. E depois chega um 3.0 e eu vinha com a ideia da Juliana para o Vanilla, mas ao mesmo tempo eu já não sei, sabes, o cansado do género, já fiz, então eu não sei o que fazer para acrescentar ao meu roleplay. Então estou nessa fase. Porque tu neste momento, o último roleplay que eu fiz com o Edgar, ele contou que te vendeu o Vanilla e que tu agora é que estás à frente do Vanilla e agora és tu que estás à frente daquilo, certo? Sim. Mas estás nessa fase assim mais chata. Estou. Porque o Vanilla não é fácil. Não é fácil. Imagina, se tu não tiveres numa equipa, se for a Juliana lá só, não adianta. Não. Se for só um ou dois, não adianta. Tem que haver personagens tão diferentes e tão Vanilla, tão sem tabu, tão nada que... Sem santos, sabes? Sim. Os santos estão no altar, que é a tua personagem, está lá no altar ao pé de ti. E pronto, que é para desenvolver coisas, porque senão também a minha cabeça, né? Pá, ou claro, a cabeça de um ou dois, é melhor haver 5 ou 6 a pensar em coisas diferentes. A contracena é sempre muito importante. Então tu achas que a grande diferença das personagens não está na personagem em si, mas está assim no ambiente que a rodeia e que rodeou no 2.0? Sim. O background é o mesmo, a história inicial é a mesma, depois o caminho que levou consoante o que te rodeia é que é diferente. Sim, tu tens grandes roleplayers que, se não houverem ambiente à volta, É normal. podem improvisar durante 1, 2... Exatamente, é o que eu estou a dizer. Podem improvisar durante 1 ou 2 tempos, mas depois toda a gente é humana. Eu estou aqui um bocado em pausa e um bocado nostálgico por duas razões. Primeira, porque estou numa fase semelhante à tua, em que se vê muita gente e se vê, tu vais entrar no servidor e veja 50, 60 pessoas, mas depois parece que encrava e está. Eu percebo, ontem e desculpe-me a quem está aí, mas ontem eu fiquei extremamente chateado e até saí e fui jogar FIFA porque, mano, eu liguei a 15 ou 16 pessoas e atendeu-me uma, andei pela cidade e estão 50 e tal pessoas e não via ninguém. E eu estou aqui um bocado. Travei agora um bocado porque eu percebo o que tu estás a dizer e estou numa fase semelhante. Mas pronto. Vai passar. Sim, espero bem que sim. A minha questão tu respondeste e estava relacionado com isso, da grande diferença das personagens. E eu agora, tu como não lhe queria chamar líder, mas como dona do Vanilla. Porque nós neste 3.0 foi o ponto, o Vanilla era aquele ponto de encontro em que até o padre acabava por lá ir nos dias em que não havia strip, ir lá dar uma volta. Foi um ponto que até teve alguma ação e algum RP teve quente. O Vanilla teve quente. E eu queria perceber, tu agora à frente do Vanilla, quais é que eram os teus objetivos para aquilo? O que é que tu querias tornar o Vanilla? Qual é que é o teu projeto para o Vanilla? Agora que estás tu à frente daquilo. Pronto, a Juliana tem uma componente de crime. Tem uma componente de crime que está um bocado desenvolvida, mas ainda não muito desenvolvida. Pronto. O objetivo do Vanilla, neste momento, ainda está um bocado ténue, apesar de que está mais virada para ser um sítio select.
Ok, atenção, se for uma cena que tu achas que vai comprometer o teu roleplay, se não quiseres partilhar, estás completamente à vontade para não o fazer, atenção. É capaz, é só para te dar a ideia de... É um clube, não é? Não quer dizer que seja um clube de striptease, mas é um clube. Há coisas que para ir a um clube tu pagas bem, não é? Mas nem toda a gente que está a fazer personagem sabe o que é um clube. Então às vezes, ou se não leres, não é? Porque também podes ler, não precisas de saber. Podes ler. Só que às vezes era isso que eu estava a dizer do ambiente. Eu posso dar. Eu posso estar ali a dançar, mas se não houver um ambiente, não se proporciona. Não me vai tirar prazer estar a fazer aquele roleplay. Não me vai dar prazer eu despender horas e horas neste jogo quando eu não tenho retorno. E estamos a falar de um retorno social. Um roleplay social apenas. A maior parte das vezes é isso que se pretende, né? Nem é outro tipo de retorno, né? É ter essa contracena e esse retorno social. Porque é um estabelecimento, tu estás a fazer aquele roleplay que, digam o que disserem, é um estabelecimento que tu precisas do social para depois dali florescerem outras coisas. Não sabes o quê? Não sabes. Mas aquela primeira base, tu sabes que aquilo tem que acontecer. E quando isso nem está a acontecer, fica muito difícil ter ideias. Mas isso também já foi falado com a academia, tipo, é uma questão de ter ideias, mas será para ser uma coisa mais select, não ser tão bar da terra, sabes? Certo, toda a gente vai, porque chegava ao ponto das pessoas entrarem e ficarem a olhar umas para as outras. Não é o objetivo do roleplay, não é o objetivo de um vanilla. Certo, exatamente, a questão aquilo estava quase a servir como um bar e se calhar na altura até era o objetivo, era toda a gente ir e ter o máximo, mas a situação do clube parece-me super interessante. Atenção, acho que isso dá para fazer uns roleplays incríveis, mas se calhar é um objetivo tu teres um grupo de clientes, vamos usar a palavra clientes select, de um determinado estatuto social que se calhar neste momento no VR tu ainda não tens ninguém com esse estatuto. Exatamente. Não é? Ainda não tens assim o crime muito desenvolvido, não tens assim os grandes barões da droga, não tens assim os grandes barões da já, que provavelmente seria o tipo de público que o Vanilla nesse ambiente select de clubes estaria à procura. É mais ou menos essa a ideia? Sim, e é basicamente essa a ideia. Porque é assim, é um local onde está a descrição toda, onde a descrição pode ponderar, onde a minha personagem eu acho que tem contacto na polícia de maneira a que toda aquela zona ali seja uma questão onde eles operam lá fora. Aqui dentro quem manda somos nós. E é um local onde devia ser neutro numa relação, imagina, de negociar, de estar num ambiente a beber champanhe com umas raparigas, etc. Enquanto eu negocio. Tem a ver com barões, tem a ver com gajos ou com grandes empresários, legal ou ilegal, a fazerem negócios. Tem. Incrível. Se isso há, não há. Mas uma pessoa tem que ter paciência, né? Vai ter que ouvir aquelas bocas de isto nunca mais abre e não sei quem sei. Mas para já, se fosse no 2.0 em que toda a gente tinha dinheiro, se calhar seria mais interessante. Agora tem que ser com calma. Opa, mas tu estás a contar a história e eu estou a abrir aqui uma data de caminhos porque efetivamente isso dá para tu desenvolveres aí roleplays do caraças. Isso dá aí para tu teres vários caminhos e se tu conseguires andar com isso para a frente, eu acho que foi uma ideia do caraças que tu tiveste aí. No entanto, desculpa, interrompi-te. Agora é esperar e lá está, uma questão de inércia, de ambientes, pronto. É a engrenagem começar a rolar, não é? É a coisa a arrancar. Normalmente é o mais complicado. É o mais complicado. No entanto, com todo este background e toda esta história que ela tinha e com todos os planos que tu já tinhas, tu arrancas o 2.0 com a Rocky. Certo. Teve a ver com este cansaço, tu deixares a Juliana para trás numa primeira fase, querias uma cena nova, querias criar uma personagem nova? Sim, queria um desafio. Queria uma coisa diferente que me desafiasse a mim própria a fazer. Okay. E então pensei na Rocky. E queres-nos contar um pouquinho da Rocky, as grandes diferenças, o que é que tu quiseste fazer com a Rocky, como é que surgiu a Rocky na tua cabeça?
Pronto, eu perguntei primeiro se era possível, porque eu queria criar a minha história, mandar à academia, mas sem dizer basicamente o que era a minha história. Basicamente a minha história só tem que é mecânica, que é um camaleão autêntico, e e que é formada em é formada em psicologia e tem um mestrado em criminologia forense. É isso. E é uma analista. Ela, como é que nasce? Eu queria muito fazer uma coisa diferente, sabes? Que fosse do género, que houvesse uma ponte de ligação entre aquilo que se passa no terreno e aquilo que é a polícia. No sentido de, neste caso, de investigação da NIF. E achei que seria super interessante ela começar uma nova vida, mas já inserida no terreno. Então como é que a história dela começa ela tem, lá está, vem a parte que eu crio psicológica dela. Ela é uma miúda de Taipa, da Flórida, em que cresceu com os pais, o pai num ferro velho e a mãe em costureira, naqueles bairros americanos, em que, sabes, tem aqueles vários grupos por quarteirões. Não são dos mais Vem daí a criminosos. parte mecânica dela, da parte do ferro velho? Ok. Exatamente. Não daqueles mais criminosos, mas pronto, para a América já é considerado, para nós já é considerado bastante crime. E então ela sempre ajudou o pai no ferro velho, mas depois vai estudar para a faculdade de Taipa e ficam os pais, pronto, normal. E o que acontece é que o pai, sem saber, o ferro velho dele estava a ser utilizado para passagem de droga entre bairros. E pelos vistos o pai estava a ser investigado já há imenso tempo. Há um dia que acontece a operação, não é? O núcleo de investigação da Flórida versus a gangaria toda, e o pai no fogo cruzado acaba por morrer, a mãe vive na casa ao lado, acaba por ir ajudar e ela perde os dois pais. Ela não culpa nem a polícia nem o gangue, mas utiliza os estudos, continua a estudar, mas utiliza os estudos para o benefício dela. Ela consegue, de uma maneira dissimulada e manipuladora, entrar no departamento da Flórida. Trabalha ainda sem estar na ordem, trabalha como freelancer nos interrogatórios, como analista a ajudar os interrogatórios na Flórida. Convence um homem, pronto, isto é na minha psicologia, a linha para fazer sentido, um polícia a ir à zona de provas, retira a arma, leva o carro da polícia, vai ao bairro e mata. Só que ela mata também o pai de uma criança. E a criança começa a chorar. E é aí que entra, não sei se já viram esse roleplay, é que ela vai muitas vezes à Flórida e entrega dinheiro na Flórida. Que é essa criança, é essa ligação àquele passado em que, entre o bem e o mal, ela fez uma coisa que foi instinto. Não é bem instinto, é premeditado, não é? Porque ela planeou tudo. Tem um lado mau dela, mas ao mesmo tempo tem um lado de justiça que depois ela ficou com essa criança. Então ela é recrutada pelo chefe Raymond. É recrutada para Los Santos e então inicia-se a história dela no terreno, como inspetora de terreno. Desde o início é-lhe dado o nome do Jason? Como é que ele se chamava? Aquele que ele saiu depois do servidor. Tyson. Certo. Tyson, eu desde o início sabia o Tyson, de ligações com a Angie e tudo. E do Elder. O Elder disseram-me que era um agente que tinha trabalhado para a NIF e que tinha que me afastar dele. Tinha que me afastar dele porque ele tinha era mentiroso compulsivo. Então, mas é essa parte, então a Rocky quando já começa a trabalhar no NIF? Sim, começa como inspetora de terreno. Ela já era o chefe Raymond já a tratava como agente inspetora. Assim, era muito giro fazer roleplay com o Noia. Eu tinha um telemóvel que ficava sempre no hotel e o contacto partia sempre de mim. Quando é que era possível eu falar, eu mandava o contacto e depois a gente agendava. A informação era passada semanalmente. Então era muito engraçado fazer esse roleplay. E as ligações começaram a surgir e olha que às vezes era bastante difícil. Pá, tu por acaso essa parte que tu estás-me a dizer para mim está a ser totalmente novidade. Eu não fazia ideia disso. Não sabia que a Rocky tinha mesmo uma ligação ativa. Eu sabia que havia as suspeitas. Não sabia mesmo que isso era efetivo e que ela tinha pertencido à ANIF.
Então Sim. ela começa com uma ligação muito forte no início com o Salvador. Certo. Havia ali uma ligação muito forte com o Salvador. Tu lembras como é que isso surgiu? Porquê com o Salvador? Simplesmente aconteceu? Eu acho que nos encontramos. Eu lembro como é que nós encontramos-nos ou calhas ou ao acaso, não foi nada premeditado. E nenhum de nós tinha carro nem nada, então fomos a pé. Nós fizemos imenso a cidade a pé e falamos imenso. E logo ali foi super ligação. E depois conhecemos o Vitinho, ou ele já conhecia o Vitinho, e foi também uma ligação. Só que eu desde o início tentei dizer àquelas duas almas que por mais que acontecesse, eles eram os dois do meu coração, mas ficava muito difícil. Ficava muito difícil explicar. Ou tão cedo dar a entender alguma coisa, ficava muito difícil. Mas queriam. Mas tu querias dar a entender o quê? Eu, propriamente não percebi. Eu queria dar a entender que, por mais que às vezes, porque ela tinha reações que às vezes não fazia sentido. E eles Certo. ficavam tipo. E então eu queria que eles se tranquilizassem e dar a entender que às vezes as coisas que não fazem sentido têm um propósito, mas que eu Ok. agora não podia falar. Eu dizia muitas vezes isso. Mas pronto, o roleplay também foi desenvolvendo, até aliás, o único agente da NIF mesmo que sabia da Rocky, da Raquel, era o Raymond, que era o Noia. E ficou acordado de ficar assim. E no início eu nem streamava, porque pronto, Pois é, a missão foi pedido que, pá, em situações que a gente se encontrasse assim, que eu não estivesse em stream. Pronto, e já faz sabes, sentido. Nós, na parte dos Anonium, temos alguns encontros e coisas que acontecem em stream, mas quando é para fazer efetivamente alguma coisa, fazemos fora também. Por isso, eu percebo. Se fosse hoje, acho que não tinha ligado. Nunca. A sério? Tiveste chatices com isso? Não é assim, eu não preciso ter chatice, eu preciso de sentir. Basta-me. Influencia logo, não é? Sim. Influencia logo. Pronto. Tu tens Mas aí... foi, é top, mas a gente dá a volta na mesma. Certo, claro, tem que ser. Tu tens aí um grande plot twist de repente que te passas a dar muito bem com o Elder e cá aí esse sentimento, pelo menos da parte do Salvador, que houve aí uma quebra e uma traição. Certo? Então agora eu começo a perceber que isso estava relacionado com o facto de tu estares a investigar o Elder também. Exatamente. E lá está, isto agora tenho aqui a pergunta que não faz grande sentido porque já percebi a ligação e eu queria te perguntar o porquê desse afastamento do Salvador para te aproximares ao Elder, o porquê é que uma coisa levou à outra. Conta-nos um bocadinho dessa história e de qual foi a tua construção mental para passares de um lado para o outro. Tu por estares com o Elder para o investigar não podias estar com o Salvador. É que isso deu aquela faísca que ainda hoje, passado quase um ano, continua a dar, que é o Elder vê o Salvador é para lhe dar nos cornos. Como é que isso começou? Conta-nos um bocadinho dessa história. Então, o Elder, não é? Tem aquela personagem gatatão, né? E começa a tentar essas investidas com a Rocky. A Rocky acha-lhe graça, no entanto, não lhe acha assim muita graça. É só mesmo pela questão da profissão que o Salvador não sabe. E então há um texto que é feito no Twitter que o Salvador achou que era ofensivo para a Rocky, como quis defendê-la. Eles cruzam-se no momento e o Salvador começa a dizer: mas tu achas que isso faz sentido? Estás aí a ofender a rapariga e não sei o quê. E a Rocky, o que é que acontece? O Salvador está a tentar defendê-la. O outro começa logo a passar-se e a dizer: tens a ver com isso e não sei o quê. A Rocky ali no meio, o que é que ela pensa? Ia gostar, mas não ficou logo imediatamente do lado do Salvador. E acho que aí, naquele momento, eu acho que ele não percebeu logo. Mas os dois começaram ao despique e daí nasce o facto de há uma luta entre os dois, não é? O Elder ganha essa luta à pancada e pronto. Andam à pancada e ele cai no ringue, depois mete-o na mala, a Rocky a pedir ajuda para irem ao hospital e ele desaparece com o Salvador e deixa-o no mar. O objetivo era que a maré subisse e ele morresse. E a Rocky chega a tempo de salvar o Salvador. A partir daí, desse momento,
houve sempre chatices entre o Elder e o Salvador, sempre que se viam. Ela não se afastou dele, gradualmente foi-se afastando porque via que cada vez que estivesse com o Salvador, que ainda era bastante do tempo, o Elder ia estar sempre em cima e ia fazer-lhe mal. E ela não queria isso. No entanto, também não se queria afastar dele. Recentemente afasta-se dele, em que lhe dá pancada mesmo, em que lhe bate, porque ela já estava outra vez a trabalhar com a polícia. Neste caso, com a polícia, que ela com a NIF já não trabalha. Ok. Vários pontinhos aqui. Então isso quer dizer que houve aí uma quebra entre o fim da NIF. Tu houve uma parte em que deixaste de trabalhar com a NIF? Sim. Porque ela imagina, ela sente que estando perto do Salvador, do Samuel e do Elder principalmente, que está a criar uma ligação que não tem com mais ninguém. Ela passa muito tempo sozinha, só a investigar, só a tentar manter-se fora da caixa, dentro da caixa, que é complicado. Okay. Ou seja, ela luta com ser a Raquel ou ser a Rocky. E eu nunca me posso esquecer disso a nível mental, né? Se isso der para errar, deu. Se der para me descobrir, é tranquilo. Mas eu nunca me posso esquecer que eu não sou a Rocky. Eu sou a Raquel. Quer dizer, pronto, a personagem. A personagem. Yeah. Pronto, então quando há essa aproximação a esse grupo, de quem é que parte tu deixares essa ligação com a NIF? És tu que te deixas de sentir bem por estares a investigá-los, mas afinal estás a sentir essa ligação que não tinhas com mais ninguém, com o Elder, com o Samuel? Ou é a NIF que te diz, que começa a ver aí, que está a haver aí alguma ligação e que para essa ligação contigo? Como é que se deu essa quebra? Sim, a quebra dá-se porque a NIF deixou de contactar. E deixou de contactar porque, pronto, o jogador que fazia do papel de NIF saiu do servidor. Saiu, certo. E o que acontece é que assume agora o papel que era o Mahone, que era o da MEF, que depois vem a sair também. Assume o papel. E quando vamos fazer o assalto, em que eu tenho a NIF na rádio do assalto, a ouvir tudo, a Rocky decide confiar no Elder e dizer que vai fazer um assalto. O que é que o Elder faz? Vai-se meter no assalto. Óbvio, claro que sim. Vai-se meter no relote dos cachorros com o colete balístico, porque sim. E quem é que o vê? É a Angie. Bem, aquilo deu cabo de tudo, porque a Angie ligou à Rocky, só podia ser a Rocky. Fudeu a operação toda porque já não houve assalto, já não havia provas, não ia prender ninguém, não ia descobrir nada. E eu aí, sinceramente, como já era o meu último trabalho, que eu já tinha dito ao Mahone, porque lá está, a NIF também não ia mais existir. Acho que também não fazia sentido para mim, para a minha personagem. Opa, e aquilo foi, estás a ver aquele clique que te dá. Eu tinha a arma do Samuel, eu conto a verdade ao Elder e passo-lhe a arma para a mão. O objetivo dele era dar-me CK, mas o gajo não deu. A cena é essa, eu conto-lhe a verdade, digo que trabalho para a NIF e que ele me tinha dado cabo da operação e não sei o quê. E eu acho que foi por ele se sentir arrependido e ele também já ter trabalhado, pronto, para a NIF e não aconteceu, porque para mim o RP tinha findado ali. Um momento de bom coração do Elder que não são muitos. Não são muitos. Quer dizer, não critico, atenção. Sim, faz parte da personagem, é assim mesmo. Foi querido. A partir daí, essa ligação fica mais forte ou... Não. A partir daí vem aquele da desconfiança. Ele já era desconfiado, não é? A personagem dele já era desconfiada. A partir daí veio muita mais desconfiança. Só que ela queria efetivamente pertencer. Só que a Rocky é muito organizada. É uma pessoa de estudos, é uma pessoa que planeia as coisas, é muito organizada. E juntou-se logo com um Elder que é super desorganizado e um Samuel que é super desorganizado. Imagina, tu mesmo que tentes tapar a cauda de um na areia, o outro já está com o focinho do outro lado a sair. Não dá. São duas bombinhas relógio ali, claro, que tu nunca sabes bem por onde é que tu vais virar, porque tu nunca consegues prever muito bem o que é que vai sair dali.
Exatamente. Tu acabas por ter. Situa-me só no tempo. Tu tens já. Acontece esse assalto. E se tu já estavas envolvida no grupo com o Samuel, o Faniquito. Sim. Ok. Essa ligação e essa aproximação começou no início só por causa do teu trabalho para a NIF, porque te dava jeito estares próxima deles para teres informação? Ou conta-nos um bocadinho como é que esse grupo se começou a juntar? A parte do Elder já explicaste um bocado, que teve a ver com os bitites e a tal conversa do Pewter, etc. Mas depois aparece-te aí uma introdução a esse grupo novo e esses novos elementos. Ao Faniquito, ao Samuel, ao Rafi. Como é que surge aí essa tua integração nesse grupo? Olha, o Samuel surge porque o Elder falou com ele sobre a Raquel, sobre a Rocky, e ele tem o meu número e a Raquel recebe uma chamada a dizer que era o melhor amigo do Elder e que queria também ser amigo e queria conhecer e etc. Então começa assim essa ligação. Parece que estou a ver isso. Que há um bocado a dizer que vai casar e depois ela brinca, então mas vais-te casar com o Elder e pronto, há assim uma brincadeira entre os dois. Ele gosta da Rocky e cria-se ali uma ligação em que ele é muito amigo do Elder. Ele é super porque ele precisa de amigos, ele é muito amigo do Elder, mas ele ouve a Rocky, por mais que às vezes não consiga controlar os impulsos dele, ele ouve e respeita a Rocky e começa a haver essa ligação. O Faniquito já é um bocadinho mais shady. Porque aquilo há uma ligação que eles vão assaltar e porque o Faniquito já é amigo do Elder. No entanto, há uma abordagem que é um roleplay que eu faço com ela e com o Gildo e com o Peixe-Espada. E o Faniquito diz que tinha fotos com eles, ou com ele, ou com o Salvador e com o Vitinho à frente do hotel. E quando me mostram as fotos em roleplay não tinha foto, não tinha nada a ver, não sei que fotos é que falaram. Só que achei sempre muito que o Faniquito era do género andar atrás das pessoas a ver o que é que elas andavam a fazer. Então eu inicialmente pensei que era sobre isso, sobre o Peixe-Espada e sobre o Gil. Mas depois descobri que não, que ele só andava a tirar fotos e incendiava o Elder. Pronto, porque era amigo, não é? Uhum. Tem que se confiar nos amigos. E então eles dão-se mal com isso, porque ela não confia nele. Porque achou que a atitude que ele teve, em vez de ir falar com ela o que é que ela andou a fazer, ou porque é que se dava com eles, ou não sei o quê, foi espicaçar o Elder. Então ela fica de pé atrás com ele e depois começam-se a dar aos poucos melhor, porque é assim, no meio de tanta desorganização, o Faniquito é o único o mais que organizado. E então eles começam a dar-se melhor. O Rafi vem... como é que ele... o Rafi vem de um roleplay que o Elder está a fazer numa bomba de gasolina com o Alex, que é dos motares. Só que o Alex diz logo que não, porque ela chegou lá e disse assim: querem pertencer ao grupo para assaltar, pá. Chega lá e é logo assim. O Elder foi logo assim. Boa discreto. Discreto. E o rapaz disse que não queria pertencer a nada disso. O Rafi é um miúdo e ele notava-se que queria ali um afeto, que ele não tinha pai e mãe, não tinha ninguém, e notava-se que havia ali um afeto. E depois a Rocky deu-lhe alguns conselhos e houve assim uma ligação. Depois ele não estava com a Ana Pombinha, estava-se a dar mal com a doutora, que a Rocky não gostava muito dela por causa que ela roubou-lhe o Salvador. Mais um. Então ela aproveita aquela carência dele e ajuda ou seja, se a outra não sabe ser tua mãe, anda cá com o meu lindo, que eu ajudo-te aqui a teres uma família. Só que pronto, ele quis sempre a aprovação do Elder, só que o Elder, voltamos ao mesmo, é tão vidrado naquilo que ele, na coisa dele, que depois o puto era fascinado por ele e nunca conseguiu nada dali. E depois foi preso e foi à vida dele para Cabo Verde outra vez. Opa, eu por acaso eu gosto muito de fazer este conteúdo e
e não quero de todo deixar isto morrer, porque eu sinto-me aqui a brincar, porque eu apesar de jogar, eu acompanho uma data das vossas histórias e das histórias dos outros jogadores, e então isto que eu acho que isto funciona tão bem, porque imagina, eu estou-te a fazer as perguntas, eu não te estou a fazer as perguntas como um entrevistador ou qualquer coisa. Eu acompanho a maior parte dessas histórias. Eu acompanho a maior parte dessas histórias e eu tenho mesmo curiosidade em perceber o que é que se passou. Estou aqui como um garoto, estás a ver, que esteve a ver, e agora estou a tirar as minhas dúvidas e acho. E malta, vocês que estão por aí, você por acaso hoje os meus moderadores tiraram folga, pelos vistos, mas vocês estão por aí, se quiserem fazer perguntas, vocês estejam à vontade, porque eu estou um bocado no vosso papel, só que tenho um microfone à frente. Esta história que ela contou agora da formação do grupo, e isso eu apanhei um. Olha, afinal não, afinal os moderadores estão aí, estão a marcar a presença. Eu acompanhei isto, e isto que eu estou a perguntar é exatamente as dúvidas que na altura, então mas isto aconteceu porquê? E às vezes nós estamos a ver uma stream e até está mais do que uma pessoa a streamar, nós não estamos a ver o que é que está a acontecer do outro lado, e então estas histórias e estar aqui a falar este bocadinho com a SIC é um docinho para mim. Yeah. Tu tiveste... E depois imagina, o Rafi, no final, ele tem uma... Eu acho que ele tem do género um brain damage, estás a ver? Ele queimou-se porque aconteceu uma coisa grave que ele não queria fazer, e a Rocky não estava presente. Quando há coisas mesmo graves, a Rocky nunca está presente. Nunca. E então ele desabafa com ela o que aconteceu em relação ao Dizzy. E toda esta informação ela começa a guardar porque tem apreço pelo grupo e porque se sente inserida em alguma coisa, mas ela começa a nutrir esses sentimentos pelo Elder, mas ela acha que nunca vai chegar ao coração, porque ela é fria. Ela é uma mulher de trabalho, nunca vai conseguir dizer um eu amo-te ou anda a tomar um café primeiro. Ela nunca vai ser essa rapariga. Ela precisa que puxem por ela, e então quando ele é tão ordinário, tão playboy para cima das outras, o que é que ela faz? Ela explode. E é aí que ela conta tudo, desde o Dizzy, desde o Samuel, da casa e não sei o que, ela conta tudo à polícia. Tudo, e já há imenso tempo. Só que depois a polícia deixa outra vez na mão, e então ela tenta outra vez abraçar o mundo do crime, e é quando acontece esta questão do rapto. Pronto. Opa, é uma complexidade, e tu tens aí... Muita coisa. E depois é o abraçar o grupo, mas depois o grupo falha. E quando eu digo o grupo, é mais a questão do Elder, porque ela só está ali porque ela gosta, no fundo ela gosta dele. Só que como ela não sabe desbloquear aquilo e sabe que ali não vai haver nada, e ele depois ainda a trata da maneira que trata, brejeira, ela agarra e é assim, então agora vou-te lixar com isto, e vai para aquele lado. Só que daquele lado também não tem uma resposta logo imediata, porque também sabes que aquilo demora. Então ela abraça outra vez o grupo, que é quando conhece os outros, o Dissamba e não sei o quê. E quando ela não tenta dizer nada, eu não sei o que é que aconteceu, não sei, quer dizer, agora sei mais ou menos do roleplay que fizeram, não é? Fora, eu enquanto personagem não sei. Mas ela vai buscar o Dissamba e aquilo tudo surge. E como ela já tinha dito tanta coisa à polícia, ela quando vai para o interrogatório sem saber de nada do que tinha acontecido, ela nem consegue improvisar, mesmo que quisesse safar o grupo. Ela não consegue improvisar sem nada. Apesar dela ter percebido que havia bluff ali, por causa de acharem que ela estava a negociar, ela não sabia o que é que era verdade e o que é que não era. O que é que não era? Ok. Então, como eles ameaçaram, como ela já contou em muita coisa, que ela era cúmplice e levava muito, muito tempo, aí eu também não posso dizer, eu levo a vida toda na prisão, ou levo a mancha na minha carreira e vou dizer, e vou-me negar a dar roleplay, não vou fazer isso. Mas pronto, ela não ia fazer, mas tinha que ser. Eu acho que fazia sentido entregar, porque ela anteriormente já tinha dito tanta coisa, desde o Dizzy, e ela era cúmplice de tanta coisa que mesmo eles se quisessem pegar nela e prendê-la naquele momento, podiam. Porque eles já tinham confissão de coisas anteriores. Então,
É uma complexidade que quem te vê a jogar e quem acompanha um bocadinho das tuas streams já tem um bocado de noção, mas opa, ao falar contigo eu não sabia que tu levavas a criação e a história e a parte psicológica da tua personagem a um nível. Opá, isto é outro nível, é outro nível, e a cena fixe de ir falando com vocês é perceber que há mesmo pessoas que fazem a coisa de maneira diferente e num nível acima, e é com estes que nós gostamos de ver e de aprender. Está o Kira aqui a dizer, e bem, que a personagem da Six tivesse tido um apoio diferente das autoridades, que tinha tudo para ser brutal, e efetivamente, se tu não tivesse tido aquele stress da desistência da NIF, é isso. Tenho muita pena mesmo. Que voltamos aqui quase ao início da nossa conversa, que é tu precisas de alguém para te dar a contracena, e que porque tu não jogas sozinho, né? Acabamos por dar aqui a volta e ir bater no ponto inicial. Pá, mesmo verdade. Tenho muita inveja tua, porque tu viveste aquilo que foi chamada época de ouro do roleplay e mesmo do VR. Eu vivi só do outro lado a ver, não jogava nem fazia. E eu confesso e costumo dizer à malta que passou essa época no VR, aqui costumo dizer que tenho um pouquinho de inveja vossa, porque eu não cheguei a viver isso. Tu estando neste grupo aqui, e um grupo tão forte e com outros roleplayers também assim reconhecidos e que a malta gosta muito, o Faniquito, o Digimonkey, o Move e o Dragon, tu tens algum roleplay com esse grupo que tu gostasses de contar, que foi assim uma cena que tu achaste engraçada, que te tenha marcado com esse grupo, ou foi mesmo aquela situação do assalto em que as coisas acabam por correr mal? Não, olha, o último roleplay, eu acho que o do rapto pode não parecer, mas foi super organizado. Eu não sei depois o que é que lhes deu de um dia para o outro, só que aquilo que nós fizemos foi super organizado, acho que dava perfeitamente para ele ter ficado mais um tempo em cativeiro a fazer o roleplay. Não me importava de passar lá tempo com ele a fazer o roleplay de cativeiro. Agora, foi muito fixe de fazer. Dá-nos um bocadinho sobre isso. Desenvolve aí como é que foi desde a organização até a execução, assim um resumo. Ok, um resumo. Um resumo. Não vou dizer um resumo rápido, porque à partida, primeiro, nós não temos tempo, estás já à vontade para contar, mas resumo aí um bocadinho da história de como é que isso correu desde que surgiu a ideia até, siga, vamos avançar. Há algum tempo juntos, e o Samuel e a Rocky vão ter com o Elder. Acabam por combinar, ir para baixo de uma ponte e estão lá a falar. Acaba por surgir conversa, porque o Michael Florida diz que viu o Jacob no norte, pronto, a passear ou a fazer ronda, não interessa. E o Elder tinha dito que tinha bombas, então o Samuel diz: e se fôssemos apanhar o Jacob? E a Rocky diz assim: bom era agarrarmos nas bombas e arrebentarmos com a DPLS toda. Mas aquilo ela já estava tipo, no gozo, que o Samuel também tem aquela loucura. Até porque se calhar ela nem percebia bem se a própria ideia do Samuel se era a gozar ou se era só um devaneio daqueles dele, não é? Mas depois quem tem a ideia e bem pensada de raptar o gajo e o levar para a ilha é o Elder. E a Rocky diz assim: isto pode realmente ser bom, e o que é que a gente depois vai pedir? Não estávamos a pensar nisso. Ele queria o telemóvel dele. Mas só o plano em si estava muito bem montado. Depois vem o Deus, né? Parece o homem sinistro da cena, arranjou as armas, pediram armas, arranjaram as armas. Depois vem o Dissamba e a Kamala, e junta-se ali uma conversa de... O Dissamba não queria confiar porque não conhecia nem a Rocky nem o Samuel, e a Rocky virou-se e disse assim: pois, mas nós também não te conhecemos e acabamos de dizer que íamos raptar um polícia, por isso tu ainda podes virar costas e dizer que não e ires embora e chibar, ou então alinha só e confia, porque estamos todos para o mesmo. O gajo acalmou e fomos. O organizar foi, a Rocky tinha uma tarefa que era ir buscar as rádios e fazermos a farda. Fizemos a farda todos juntos, uns foram buscar rádios, outros foram buscar comida. Olha, aquilo
houve distribuição de tarefas, aquilo foi top, estás a ver? Nem parecia que estava a fazer roleplay com as pessoas. Normalmente são super desorganizados. E então encontramos-nos, o Michael Flora foi lá ter à zona da Madeira, a gente pôs-se em locais estratégicos para ver, a Bófia apareceu, coitado, Ricardo, senhor Rodrigo, Ricardo, coitado, apareceu e a gente, pronto, abordou. Levamos no carro, fomos já à zona do peixe, fomos para a ilha e houve toda... O problema foi depois o que é que a gente ia negociar, né? Que aí é que ficamos a pensar. Porque era só uma questão de material eletrónico, né? Neste caso o telemóvel do Elder. Mas foi muito engraçado. Uma coisa de uma complexidade dessas, sem ter assim um plano de negócio para conseguir um main goal, assim, um objetivo final. Opa, ok, o telemóvel dele efetivamente podia ter informação muito interessante. Não justificava. Pois é isso. Neste roleplay estávamos a tentar seguir essa lógica, não é? E a Rocky dizer que pronto, ok, podíamos pedir o telemóvel, mas tem que haver tem que haver mais alguma coisa. Dinheiro também não fazia assim, a não ser, pronto, não podia ser um valor exorbitante. Só que depois o roleplay fica em fazermos um vídeo do Rodrigo e divulgá-lo até chegar à polícia. Só que no dia a seguir acontece, eu saio do motel e pronto, eles já estão na ilha a fazer não sei o quê. E depois sou apanhada. E pronto. E desenrola o resto. Desenrola o resto. Uou! Pá, mas foi fixe. Pá, volto a dizer o mesmo. A parte primeiro, o que tu disseste é engraçado, que às vezes essa situação foi exatamente o contrário, que foi uma coisa que parece que surgiu assim de brincadeira, de repente torna-se uma organização que parece que as cenas fluem e aparecem as pessoas que precisam e a malta alinha e tudo está organizado. Às vezes desses que não se está à espera e que acontecem, é que surgem assim esses roleplays mais porreiros, mas isso é uma coisinha rara de acontecer. É raro. Mas quando acontece é espetacular. Por isso é que eu estou a dizer que foi bom. Não foi bom no sentido de gargalhada, porque não gargalhei, não é? Sim, claro. Mas deu-me prazer estar ali aquelas horas, desenvolver aquilo, ter atenção aos pormenores. Parece que o tempo passa e tu nem dás por ela, é espetacular. Yeah. Entretanto, agora temos a situação que a malta hoje no meu Discord eu fui perguntando se tinham perguntas para ti. Entretanto, há esta viagem da Rocky à Flórida. A Rocky volta ou... A Rocky vai voltar, sim. Vai, pronto. Tu já descansaste a malta porque a malta achava que a Rocky tinha ido e que já não voltava. Primeiro tinha que ganhar tempo, porque o Elder na cela dá a entender que desconfia da Rocky. E há muita coisa que eu não sei, e eu tinha que saber muita coisa, mesmo em relação à polícia, ter de falar com a Rocky, porque senão eu posso ser apanhada em perguntas que vou derrapar, não é? Então eu precisava desse tempo com ela, mas ao mesmo tempo não desaparecer e ir ficando à tona, e é daí que surge a Vi, que é uma personagem que é a Rocky, só completamente caracterizada de uma maneira para não dar sequer a entender que é a Rocky. Pronto, é só para ela ganhar tempo. Entretanto, ela, como Vi, vai à polícia entregar o telemóvel dela, da Rocky, porque imagina, o medo dela é que alguém lhe ligasse e tocasse quando ela estava em persona Vi, e então ela entrega ao coordenador Luís para ele receber todas as mensagens, ter alguma maneira de provar, seja o que for, ou alguém se descaísse em alguma mensagem ou assim. E a partir daí conta só ao Salvador. O Salvador é a única pessoa que sabe da identificação dela como Raquel. Então era, pronto, já me tiraste o tapete, porque era essa a questão, que era o porquê da ligação dela ao Salvador. E agora
Já percebi. Ela confia muito nele. Apesar de. Olha, o roleplay tem uma coisa muito engraçada, porque eu ligo ao Salvador e começo já a falar com uma voz estranha. E então ele estranha. Ligaste-lhe como Vi ou como Rocky? Ok. Como Rocky, não é? Com o número da Rocky, a dizer que precisava de falar com ele. Ok. E ele diz que a voz dela está estranha. E ela diz: estou constipada. E então, só para ver como é que é as coisas de ligação, que eu não pensei nisso e realmente faz todo sentido. Como ela lhe tinha dado deu-lhe uma coça, não é? O último contacto que ela tem com ele é despedir-se dele e a contar-lhe a verdade sobre o Dizzy, do que ela sabia, e que não ia ver mais como o Rocky. Ele não é que ele ficou desconfiado que ia acontecer alguma coisa, mandou-me lá um gajo qualquer. Ele disse ao gajo que ia ter com a Rocky. O gajo vai lá, encontra-se comigo, o que é que ele vai pensar? Que aquela é a Rocky. Podia ter ficado desconfiado, sabes? Só ali me podia ter lixado o disfarce. Mas as coisas do roleplay é isso. Depois acontecem estes improvisos e podia ter ficado ali já o meu disfarce e ter que fazer obrigatoriamente roleplay com aquela pessoa. O meu disfarce podia já estar na lona por causa daquela situação. Yeah. É giro quando isso acontece, não estás à espera. Eu assim, sério que este gajo me mandou nisto? Sério que ele está desconfiado da Rocky? E então foi engraçado. E estou a criar toda uma ilusão de mundo da Disney. Imagina, eu quero um mundo da Disney, um mundo dos jogos, e agora o objetivo, quando eu ficar com a Rocky, é apaixonar-me pelo Samuel. Malta, acabaram de ter aqui um spoiler do que é que ela pretende. Tu vais arranjar uma guerra do caraças aí, tens noção disso? É assim, não sei, porque o objetivo é o Elder, mesmo com a Rocky, ali está mais a nível de confiança. Isso eu acho que não vai colar mais roleplay, porque é que também é preciso ceder e eu já não acho que ali ceda. E então, criando uma personagem muito de jogo, muito também de maluqueira, de coisas que não existem, sabes? Uma coisa do outro mundo. E se conseguir captar a atenção do Samuel, eu vou conseguir reter e reter informações que possa depois utilizar para a polícia. Apanhar no sentido psicológico, porque ele obviamente que vai precisar de um centro de reabilitação. Opa, mas eu estou a ver a reação do Elder a ver-te com essa pretensa paixão pelo Samuel, e estou a imaginar que isso vai dar. Acho que não vai perceber, porque é Vi, não é? Acho que não vai perceber. Então vais fazer isso como Vi, estás a pensar fazer isso como Vi sempre. Ok. Pronto. O disfarce não pode cair. Não pode cair. Esse é o desafio. Esse é o grande truque. Caiu. Pronto, yeah. Esse vai ser o teu desafio e o teu jogo de cintura que tu vais ter, que é fazer isso sem a malta se aperceber que são a mesma pessoa. Exatamente. Agora o objetivo é chamar o objetivo é esse, não é? Para depois mais tarde conseguir, porque posso conseguir ou não conseguir. Ou não conseguir, claro. Exato, o primeiro objetivo é criar ligação, mas por isso é que existe o Salvador. Porque eu quero criar ligação, mas sem dar a intenção que quero isso. Ou seja, ele vai ter que ser o primeiro. Agora, saber como a gente faz isso, não sei. Porque infelizmente o servidor, olha, eu tenho Vi, só que não tenho identificação como Vi. Tinha que ter uma identificação válida. Pois basta alguém assaltar-te ou alguém ver e puxar o teu cartão de cidadão e ver lá o Raquel. Por acaso não tenho cartão de cidadão. A polícia não me voltou a dar. Pronto. Okay. E depois não é só isso. O hospital é um entrave, o telemóvel é um entrave, porque eu mesmo que mude de telemóvel, eu tirar uma foto com a Raquel. Ei, pois já não me estava a lembrar desse problema. Eu preciso de alguém que poste fotos minhas, por exemplo, no cybercafé a jogar consola, porque o Samuel adora consolas, mas que não seja eu. Ou eu, Raquel, não é? Vi, pronto, whatever. Olha que eu não me tinha lembrado dessa parte do telemóvel. Isso é uma limitação lixada para ti. E depois, sabes o que é mais engraçado? E aí os nossos colegas também são fantásticos. Eu fiz esse roleplay que eu fui falar com a polícia e toquei na campainha. E na campainha sabes o que é que aparece? O nome da pessoa que chamou, certo? Chegam lá, levam com uma Bi.
E tu sabes que eles perguntaram-me o nome, quem é que estava? Estava o Smile. O. Como é que chama? Gilberto, que não é Gilberto, mas que toda a gente chama Gilberto. Certo. E então ele diz: como é que se chama? E ela: Vitória. E ele: Vitória? Não, Vitória. E ele saca do tablet. E ele, quando saca do tablet, eu assim: ai meu Deus, que já fui. Porque ele saca do tablet para ir ver ao CAD, tipo, quem é que é a pessoa na cidade, não é? E eu assim: ai que já me lixei, não sei o quê. E ele fecha o tablet e continua o roleplay. E eu assim: top. É que eles, na campainha aparece, não é? O nome da Raquel, e no CAD dá para ver que não há nenhuma Vi. Então são coisas do jogo que é Pá, bom mas ignorar é logo. a maneira que tem que se dar ali a volta em roleplay, porque nós sabemos que é uma limitação do jogo, nós também não temos culpa em relação a isso, não é? Numa Mas como é que eu ia explicar isso em roleplay, estás a ver? Certo, Eu nem certo. escrevia ao cena nem nada, estás a ver? Não ia estragar essa magia. Estão aqui a Ele, eu dizer acho agente Fábio. O nome oficial, o nome verdadeiro do Gilberto é Fábio. Mas era o que eu estava a dizer. Na vida real, muito provavelmente a Vi comprava outro telemóvel, criava outra conta de Instagram e usava na boa. Isto é umas limitações que tu tens de pensar como player e que é lixado para ti, porque é muito fácil, principalmente por instinto, tu estares habituado a jogar com outros personagens e ser uma coisa banal de tu sacares o telemóvel, tirares uma foto e partilhares, e tu aqui tens de estar sempre com esse alertazinho aqui na cabecinha. Até no telemóvel eu tenho, antes dos contactos, eu tenho um ponto de exclamação que é para eu identificar quais são aqueles que têm o número da Vi, porque em baixo também aparecem os outros da Rocky. Estás a perceber? Yeah. Então eu tenho que fazer essa diferença, senão qualquer dia caio, estou a mandar mensagem como o Rocky e é a Vi. E é Vi. É. Tens aí um trabalho, tens aí um trabalhinho incrível. Agora, eu não tinha associado ainda a Vi à Rocky, foi novidade para mim agora aqui também. E efetivamente, o grande trigger, o grande truque aqui e a grande dificuldade que eu vejo para ti é essa, que é tu tens tanto sítio onde podes escorregar e onde é possível que a malta descubra que a Vi é a Raquel, que eu acho que tu, essa tensão de tu teres de estar a jogar sempre a proteger a identidade, acho que vai ser o teu grande desafio nos próximos tempos. Neste momento tu consideras que a tua main char com quem tu jogas mais neste momento ou que tens mais peso é a Vi barra Raquel ou é a Juliana? Como é que tu estás aí em termos de... A Vi barra Raquel. A Juliana está mais paradita por causa da situação de Vanilla? E tenho pena, sabes porquê? Porque depois também sinto que há personagens que precisam da Juliana, e então também às vezes tenho pena, só que pronto, eu também não posso estar em todas. Não dá para fazer tudo. Pronto, sim. Mas agora estou a pensar em dar uma pausa só para. Também preciso. Não tive férias, por isso o pessoal foi de férias em agosto, eu acho que também vou tirar uns dias. Já ando a tirar uns dias. Senão também mentalmente também me desgasta. Desgasta. E depois tu teres que fazer as duas coisas, estares a streamar e a jogar, é um desgaste extra que tu acrescentas ali e acredito que andes mais cansadita também e que isso também ajude. Tu tinhas dito que tu paraste agora, já saindo daqui da parte do roleplay. Malta, se quiserem fazer perguntas, nós vamos entrar agora aqui na nossa fase final, que ainda demora um bocadinho, mas se quiserem fazer perguntas, é este o momento que eu vou fazer a grande pergunta do que é que dizem os teus olhos aqui Nossa. Não é essa, mas é o nosso equivalente aqui. É o nosso equivalente aqui no podcast. Tu tiveste estas várias começos e paragens também na parte das streams. Tu ainda agora há bocado disseste que se fosse agora não tinhas começado a streamar outra vez com a parte da Rocky. Isto tem muito a ver a tua ligação com a stream, com o flow que estás a sentir na altura, com a vontade que estás, às vezes cansas-te e paras. Qual é que é a tua ligação? Explica-nos um pouquinho esta tua relação com a stream, agora na tua parte não de personagem, mas na tua parte de SIC. Sim, então eu tenho, se bem que eu consigo controlar hoje em dia, quer dizer, não é bem conseguir, mas eu tenho exercícios para fazer. Eu sofro de ansiedade. Então há dias que eu não me sinto capaz sequer de fazer e só quero estar no meu canto. Sabes, quando tu chegas,
sentas na tua cadeira e estás só a jogar e estás inserida no mundo e não queres saber de mais nada. É esses os dias. E às vezes não stream por causa disso. Depois, não Sim, porque tu és uma player, desculpa interromper, tu és uma player que jogas muitas vezes sem estar em stream. É muito normal nós encontrarmos-te no jogo sem tu estares a streamar. Isso é muito Sim. fixe. E porque eu nunca me obriguei a fazer streams para agradar a nenhum público. Eu faço porque eu gosto e a minha linha off-stream ou de stream é igual. Agora, há dias que me cansa, nem é o chat, nem é os viewers, sabes? Há dias que me cansa, imagina, eu sei que estou a fazer uma personagem e às vezes eu queria dizer as coisas de uma maneira e se calhar vão interpretar de outra quem está a ver em live, sabes? Uhum. Eu só quero que aquela pessoa interprete, não quero que mais ninguém interprete nada, nem ache nada. E hoje em dia toda a gente tem uma opinião, seja do que for. E tu às vezes por trás daquilo que tu estás a dizer, tu tens ali um twist qualquer que mais tarde queres que seja de outra maneira. Só que às vezes é tanto lixo que tu lês e tanta coisa, tantas pessoas a quererem se meter na tua personagem, depois já confundem as coisas, que eu acho que há muita gente que sente a obrigatoriedade de streamar, sabes? De Uhum. apresentar conteúdo. E eu não tenho essa. Nem quero. Nem quero. E então eu às vezes faço pausas de stream porque acho que é importante para mim, mas não faço pausas do roleplay, que eu gosto. Pronto. Então é um bocado essa relação que é a stream está mais relacionada contigo, o roleplay. A stream está mais relacionada com o teu cansaço e não diretamente com o roleplay. Tu estás cansada de streamar, mas continuas a jogar porque efetivamente o jogar dá-te o prazer e não te cansa. O que te vai cansando é a situação toda à volta da stream. Sim, não é má, porque eu nem sou ofendida nem nada disso. Eu tenho excelentes pessoas a ver. Só que é o cansaço mesmo, não quero dizer que seja mau ou bom. Às vezes as pessoas cansam-se, que é mesmo assim, e as situações todas à volta, às vezes tu queres estar só na tua a jogar. É isso. E tu tens sempre esse papel quando estás a streamar, quer queiras ou não, quer sejas mais interativo ou não, tu acabas por estar a ser não só a roleplayer, mas a roleplayer e a entertainer, a streamer. E isso só por si cansa. Meu menino, olha, está aqui o Tringalha a dizer que quem se cansa são os paraquedistas. Não sei o que é que ele quer dizer com isto, mas ok, muito obrigado. Muito obrigado pela tua participação de mais €1. Olha, foi a melhor coisa que aconteceu, foi tu não conseguires validar a conta, porque assim já mandaste €2 hoje. Estou a brincar contigo, pá. Muito obrigado por mais esse contributo. Voltando agora então à parte da pergunta de o que dizem estes olhos. Nós acabamos sempre da mesma maneira. Vamos ter um questionáriozinho no fim, mas antes de ir para esse questionário é pedir-te, destes anos todos de roleplay que tu tens, inclusive com as outras personagens noutros servidores, aqui é mesmo aberto, um roleplay que tu nos contes, um roleplay que te tenha marcado. Já tivemos malta que contou roleplays em que ficaram a chorar baba e ranho relacionados com determinados CKs, já tivemos situações em que foi só tipo mesmo um plano que demorou tanto tempo e que a organização foi tão brutal que quando se concluiu a malta sentiu aquele orgulho de foda-se, consegui. Disse uma asneira, desculpem. Sou do norte, dei-me esse desconto. Mas queremos que tu penses nestes anos que tu já tens de roleplay, que no teu caso já são alguns, e que tenhas aí uma historiazinha para nos contar que te marcou, que te deixou emocionada, assim uma coisa que tu deixasses nesta oportunidade de deixar aqui o teu testemunho, que gostasses de deixar aqui marcada. Quando me fazem essa pergunta, já de outra vez fizeram essa pergunta e eu não sei responder ao certo um roleplay específico. Não sei mesmo. Olha, há dois roleplays que me marcaram no sentido, e aqui. Olha, vou optar por dizer isto. Que é o lado mais sentimental de um jogador. Quando tu vives tanto que sais um bocadinho da pele da personagem e és tu naquele momento. Eu tive duas situações. Tive uma situação com
com acho que com ai, como é que ela chama? Gabi, que eu senti aquilo muito a OC, sabes? E chorei imenso. E aquilo era choro de OC e C. Eu estava mesmo a chorar com aquela situação. E foi um roleplay super forte no sentido de palavreado e palavras que foram utilizadas comigo, e depois o espetar a faca também me tocou imenso. Assim de ser capas, tocaram-me no momento, mas não foi algo que eu sentisse. Acho que as pessoas deram o CK e acho que tinha que ser. Não há nenhum que eu tenha. Lidas bem com isso? Lido bem. Há pessoas que eu tenho saudades e do roleplay que fazia com elas. E há vários roleplays que me marcaram. Por exemplo, roleplays que eu fiz com o Pino e fiz poucos, vê lá, e marcaram-me imenso mesmo ao AC por causa disso da Adelaide. Para passar estes anos todos e a malta ainda se lembrar e toda a gente falar disso é porque... Mas era agressivo. Tu hoje em dia, se for preciso, agarras e dizes que é discriminação e não sei o que, és banido do servidor. Eu na altura levei com filha disto, filha daquilo, cadela, papapá. E houve uma vez que eu chorei mesmo. Eu chorei e essa aí marcou-me bem. Mas depois ele mandou-me uma mensagem super fofa ao AC e até o passou. Mas... Não conseguiste descolar a personagem da Bárbara e sentiste como se fosse para ti. Lido muito mal com isso. A nomes e as pessoas, e os homens principalmente. Imagina, quando um homem abre a boca e depois só diz asneira, sabes? Primeiro já perdeste, né? Já perdeste o interesse. Mas segundo, ficas revoltada, já só queres argumentar e discutir. E esse é o tipo de pessoas que eu não gosto de fazer roleplay. Podes ter certeza. Fujo. Temos aqui o Tota Ver a dizer que o adeus do PP não foi só a Juliana a sentir. Sim, não foi. Não foi. Foi mais uma daquelas situações que é difícil de descolar, não é? A morte do Almu também para mim foi triste. Também chorei mesmo. Olha, o ainda não estava no servidor e o do ex, do Mino, também chorei imenso, como viewer. Agora não te posso dizer assim, porque eu já fiz, sei lá. Já tens tantos, sabe, não é? Não há aquele que eu agora recordo assim que tenha sido muito. Mas eu acho que eles todos me marcam. E agora a pergunta ao contrário, que é um roleplay que tu quiseste. A pergunta ao certo é um RP que tu não fizeste, mas que gostavas de ter feito. Que aqui é tipo um grande plano teu ou uma grande ideia tua que tu já gostavas de ter metido em prática, que já idealizaste, mas que por vicissitudes ainda não foi possível, ainda não te encontraste as pessoas ideais, ainda não encontraste os personagens, ainda não chegaram ao ponto de desenvolver. Se uma grande ideia que tu tens aí, uma coisa que tu gostavas de ter feito e que ainda não deu. É crime organizado. É? Sim. Tu nestes anos todos ainda não tiveste uma personagem assim dentro de crime organizado? Com a Juliana, só que calhou numa fase em que os grandes, na altura que estavam todos juntos, saíram do VR. E tu perdeste então, aí Sim, fiquei só com alguma oportunidade. Sim, senhora. Conversa extremamente rica. Estava com medo de não fazer uma hora, estamos quase aqui a bater nas 2. Para encerrar, vou-te fazer só as perguntinhas finais que já não têm nada a ver com roleplay, não tem nada a ver, em que nós pedimos sempre 3 recomendações e 3 desrecomendações, que é aqui onde a malta patina mais um bocado, de uma série ou filme, um jogo e uma música. O que é que o jogo... O jogo não vale GTA, para começar. Ok. Uma recomendação. O que é que tu andas aí a jogar? Vais-me dizer CS, por causa de ser o... Não. Recomenda aí um jogo ao pessoal. O que eu gosto de Dead by Daylight. Olha, sim. Gosto de jogar Fortnite, não sei porquê. Eu acho super interativa. Que tudo... Pronto, as cores. Pois é exatamente a minha opinião, e aconteceu-me de eu ir perder lá uns tempitos quando tiraram a cena das construções, que era o que me metia um bocado de confusão. Era isso. Também não gostava nada. Pois, e agora sinto exatamente isso. A cena das cores parece que puxa, não é? É interativo, não sei.
É que nem é só o tirinho, é mesmo andar por ali. E Percebo perfeitamente. é lógico. Música, o que é que anda aí? O que é que costuma andar aí nos teus fones, no rádio do teu carro? O que é que tu ouves? Extense, normalmente é hip hop tuga. Normalmente, e agora anda também a música da Tinoco, que saiu agora, chamada Não Atendida, se quiserem ouvir. Saiu Ainda não agora, ouvi. então eu. É sobre corações de espada. Aquelas que parece que estão sempre a falar para nós, não é? Aquelas que parece que a letra foi escrita para nós. Parece o menino da lágrima, que parece está sempre aquela nostalgia. Uma série ou filme? O que é que tu gostas de ver? O que é que anda aí? O que é que tu gostavas de aconselhar ao... Série, pode ser Lupin, Ok. que eu adoro. Sou fã Apesar de ser conhecida, és a primeira a sugerir. Ai, adoro. Sou fã de. Eu adoro o plot twist. Eu gosto de nós no cérebro. Eu gosto de tudo. Eu gosto de ver uma série que eu acho que é uma coisa, mas no final No vai final ser não tem outra. nada a ver. Eu gosto disso. Filme. Tenho que dizer Não, filme. não, série ou filme, já disseste a série está bom. E agora peço-te a parte que tu vais empacar, ou pelo menos toda a gente empanca, que é ao contrário, quer dizer mal. Um filme que tu não gostaste ou que paraste a meio, uma série, ou série ou filme, um jogo ou uma música. Breaking Bad. Espera! Que facada! Não! Juro-te. Malta, foi um prazer, foi uma boa convidada até este momento. Breaking Bad? Juro-te. Mas é Consegues assim, sou justificar? suspeita. Consegues... Imagina, consigo. Peaky Blinders eu também comecei a ver e adormeci logo. E disse mas assim, espera aí, Peaky Blinders eu estou contigo. Eu vi os primeiros 2 ou 3 episódios e... esta série não é para mim, vou encostar. Mas insisti e estou a adorar. Breaking Bad é do género, é super interessante, só que eu adormecia sempre também. Imagina, eu vi um episódio e adormecia e quando acordava já estava no terceiro ou no quarto. Eu não consegui, por isso para mim é um não. E agora já toda a gente viu, já não dá para discutir série, e eu quando não dá para haver discussão no bom sentido, de séries, desisto. Opa. Pode ser comigo. Olha, para teres ideia, está aqui o NAC que ainda não tinha sequer participado no chat e que veio aqui, não, Breaking Bad é muito bom e a malta bem toda a defender, tu sabes que tem uma legião de fãs enorme e tu estás a dizer isso, opá. Não. Jogo, o que é que tu não consegues jogar ou que te enervas e que recusas-te a jogar? O que é que estás aí, a tua desrecomendação para jogo? FIFA. Ok, mas esse eu percebo. Esse eu não Atenção, concordo, mas percebo. É FIFA e tipo Tekken e coisas desse género. Porque me irrita de início, porque eu sei que aquilo é preciso perceber muito dos botões. O Tringalha deu mais €1 só para dizer Breaking Bad, vou descansar e vou triste. É só para tu veres o ponto em que tu deixas a malta. Opa, desculpa. Mas eu percebi, Olha, eu percebi. É aquela que adormeci e não consegui ver, pronto. Para terminar, a música, o que é que não dá e o que é que te irrita plenamente que tu não consegues ouvir? Pá, aqui já tivemos metal, já tivemos pimba, já tivemos... Aquela música dos drunfos, dos não é bem técnico. Já sei. Daquela que, sei lá, vou para a zona do Porto e há sempre uma gar ou alguma coisa ali, está sempre aquele som e entras lá dentro, é tudo com Música garrafas dos drunfos é muito bom. Não gosto. Olha, eu trabalhei numa empresa em que muitas vezes eu sou engenheiro mecânico e houve uma altura da minha vida em que eu era chefe de turno e fazia turno da noite. E eu tinha um rapaz, um colega meu que era DJ de techno, e então como era à noite e tipo não havia chefias nem ninguém, o gajo na manutenção ligava ao rádio e era sempre tum 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 tum. Uma vez o nosso chefe apareceu lá à meia da noite a perguntar que máquina é que estava avariada para estar a fazer aquele barulho. Para tu veres a situação. Por isso acho que há mais gente a identificar-se com essa situação. Não suporto. E depois eles metem aqueles fundos psicadélicos. As luzes, é o conjunto, não é? Não dá, Opa, fico estrábico,
com aquilo. E atenção, eu sou um gajo que gosta de música eletrónica, eu gosto muito de música eletrónica, eu já fui à Tomorrowland opá, mas aí é uma linha que eu não consigo cruzar para o lado de lá, percebes? Percebo o que é que tu queres dizer, também estou solidário contigo. Yeah. Minha menina, muito obrigado por este bocadinho. Acabamos assim a nossa conversa. Quero só pedir que tu vejas aí quem é que está aí na Twitch. Tu queres mandar esta malta para darmos uma raid à pessoa que tu decidires. O programa é teu, a estrela daqui hoje és tu, por isso decide para onde é que nós vamos. Muito obrigado. Tivemos sempre acima das 70 pessoas. Perguntas do chat. Mais alguém tem alguma coisa para perguntar? Não pareceu. Acho que fui metendo as coisas que as pessoas foram dizendo. Acho que não há aí grande coisa, Joãozito. Por isso, vamos ver quem é que a Bárbara nos manda. Opa, olha, vamos para o Broker. Ok, sim senhor. Por acaso, eu fui para lá ontem, mas vamos lá. Sério? Então espera, então escolhemos outro. Não, estava só para dizer que era engraçado porque ele mandou-me mensagem para o Instagram a desejar um bom programa, que de certeza que ia ser muito bom por causa da convidada, etc. E ele é um gajo com quem eu me dou muito bem e achei engraçado ele ter mandado mensagem antes e tu agora sugerires o nome dele. Achei que foi uma coincidência engraçada, só isso. Ele também mandou mensagem. Pronto, não há stress nenhum de ir. Que não ia poder ver, yeah. porque estava aqui a estar em live, mas que desejava que corresse tudo bem. Não há stress nenhum irmos para lá 2 dias seguidos, não te preocupes com isso. Se tu quiseres, seguimos para lá? Se tu quiseres. Não, anda, tu é que mandas. É teu. Então sim. Bora, siga. Meus lindos, muito obrigado por terem estado aí. Já sabem que é um dos conteúdos que mais prazer me dá. É aqui um fã desta malta a poder conversar com eles e a fazer perguntas com eles também. Não sei se o nosso roleplay vai acabar por convergir aqui e vamos ter ou não, espero que sim, talvez um dia com alguma das personagens, seja agora com o padre, seja com o que possa aparecer por aí. Mas pronto, estamos de regresso amanhã, RP e provavelmente um bocadinho de FIFA, apesar da nossa convidada não gostar, opá, eu vou lá mandando, apesar de não ter grande jeito, vou lá mandando uns chutes também. Por isso, meus meninos, portem-se bem, muito obrigado a toda a gente, muito obrigado à malta nova que chegou, o Rei da Parada, King Pedro, Xangas, Peixinho, Luigi, Hugo, opa, foram bué, Yazimaga, Peter Sang, Miguel Maurício, maltinha, todos muito obrigado. Estamos aí de volta amanhã para terminar a semana. Amanhã temos notícias, não se esqueçam, temos as nossas noticiazinhas semanais de tecnologia, entretenimento e jogos, por isso também apareçam por aí. E vamos seguir a nossa programação normal. Meus lindos, às 10h30 todos os dias da semana, com exceção de sábado e domingo. Um grande abraço e fui. Ainda. Que eu já vou desligar.